Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou falar sobre essa volta de Guerra dos Tronos que me fez pensar sobre uma técnica de contação de histórias e pensar também como a ausência dessa técnica na realidade, na minha opinião, vai permitir que Casa do Dragão, House of the Dragon aí, possa recuperar, vamos dizer assim, a marca, a propriedade intelectual que é a Guerra dos Tronos, que acabou sendo muito manchada com o final da série, e eu acho que a ausência dessa técnica literária ou técnica de contação de histórias, vai dar uma vantagem enorme para essa série. Eu já vou explicar isso, porque a galera realmente fica na dúvida, será que é possível fazer sucesso com Guerra dos Tronos, depois de tudo que aconteceu com a série, e que, mesmo que você diga que não foi a maioria dos fãs, né, que foi meio a meio, mesmo assim, a série sofreu um impacto muito grande. E na minha opinião, mesmo entre quem disse que gostou e tal, não gostou tanto assim. Por quê? Porque a gente vê pelos hábitos. Você quase não vê mais gente continuar a produzir tanto conteúdo de Guerra dos Tronos, exceto agora com a volta da nova série, porque muitas dessas pessoas ficaram desapontadas e também porque o público não tem assistido. Então a pessoa não vai ficar produzindo o tempo inteiro conteúdo sobre aquilo. E o mesmo vale também para produtos como Funko Pops, um monte de coisa que a galera consumia pra caramba, você não vê consumir, e a própria série. Essa é uma observação que eu vi no Twitter uma vez e foi fantástica, de que, poxa, no meio de uma pandemia a gente não vê a galera indo assistir Guerra dos Tronos adoidado de novo. Então a gente passou por uma fase em que a galera praticamente não saía de casa e você não via o pessoal maratonando a série, você não via também pessoas que não tinham visto a série começando a ver por indicação de outras pessoas e começando a assistir. Então, se a série tivesse terminado bem, Guerra dos Tronos, ela provavelmente ia ter explodido de um jeito inacreditável na pandemia. E não foi o que aconteceu. Mas qual é a técnica literária que eu tô falando? Qual é o problema? É que, na minha opinião, se você pegar a história mesmo de como surgiu Guerra dos Tronos, você vai ver que o George R. R. Martin, ele queria escrever, na verdade, aquilo que a gente viu mais na primeira, segunda ou terceira temporada, que são as intrigas, aquela questão das casas, a disputa pelo poder, personagens extremamente cinzas, para não dizer mais do que isso, mais moralmente complexos e tudo mais. Tudo isso é o que ele queria fazer, essa questão de intriga, e era muito mais quase que um novelão medieval com um ou outro elemento de fantasia, do que uma fantasia mesmo. E na minha opinião era claramente isso que ele queria fazer. Só que, para poder vender o livro, o pessoal da editora pediu para ele colocar mais desses elementos fantásticos, e é aí que eu acho que ele ampliou a questão, por exemplo, dos outros, dos White Walkers, dos caminhantes brancos. Eu acho que esse é o grande problema dele, porque ali ele criou, que é a técnica que eu ia falar, uma espécie de bomba relógio. Tá tudo acontecendo aqui, essas intrigas, tudo isso que tá acontecendo aqui não tem tanta importância, porque tem uma bomba relógio, tem um cometa para vindo destruir a Terra, então a gente tem que se preocupar mais com aquilo às vezes do que com as intrigas aqui. Então a criação e a expansão desse papel dos outros, dos caminhantes brancos, gerou, na minha opinião, um grande problema para o Martin. Eu acho que é o problema que vai se bobear e impedir ele de terminar a história. Eu acho que, principalmente com essa série saindo, ele vai se empolgar com essas questões de Targaryen e tal. E aí agora que ele tem um nome, ele pode explorar muito mais esse lado, que é o que ele queria fazer desde o começo, de intriga política, com um pouco de fantasia, mas mais intriga política e brigas políticas, etc. Que é o que eu acho que ele queria fazer com Guerra dos Tronos, e agora ele pode fazer isso por causa do nome que ele obteve, vamos dizer assim. Então, ter que se debruçar para resolver o problema que ele arrumou com os outros, eu acho que ele não vai fazer, eu acho que ele não vai terminar a história, para ser sincero. Mas pode ser que eu esteja enganado. Mas o que eu quero dizer com isso? É que ele criou com os outros, com os caminhantes brancos, uma narrativa que vai mais para um caminho mais épico. E se a gente pegar a própria série, a gente vai ver isso. Ela começou com essa coisa mais intimista, das intrigas, das brigas, etc. E aí você vê que ao longo das temporadas, como você não pode evitar a bomba relógio que tá vindo, as intrigas vão perdendo cada vez mais espaço para crescer a ideia da aventura épica, dos humanos contra essa ameaça que pode nos destruir e tudo mais. E eu vou dizer que eu particularmente gosto mais dessa parte, porque eu gosto da parte mais fantasia épica mesmo, e da profecia. O que a profecia quer dizer? Será que tem alguma reviravolta ali nessa questão dos outros? Será que o Martin vai trabalhar eles de uma forma mais profunda, às vezes, do que a gente viu na série? Alguma coisa assim? Tudo isso eu me questiono e eu acho mais interessante até do que as intrigas. E tem uma galera que é como eu, e conforme a série foi andando
nessa direção, essa galera foi ficando mais ouriçada e se decepcionou muito no final. E mesmo a galera que estava mais ali pela intriga, conforme a história vai mudando, você cria essas expectativas e quando você não tem essa resposta, porque a história não tinha sido planejada para ser épica assim necessariamente, você acaba se decepcionando. E eu acho que é o grande problema que o Martin tem, eu acho que ele não sabe necessariamente como resolver todas essas situações mais épicas e fantásticas que ele acabou colocando em grande parte por pedido dos editores lá no começo, e como ele é um escritor que não é que nem um Brandon Sanderson da vida, né, que planeja tudo do início ao fim praticamente, ele já sabe como o livro vai acabar, o Martin não é assim. Então ele cria um personagem, esse personagem vai ganhando vida e pode tomar um tamanho muito maior do que o que ele tinha pensado originalmente. E a gente tem exemplos desses aí até nos livros, mas qual é o problema? É que então como os editores pediram para encaixar essas coisas a mais épicas e mais fantásticas para chamar um público, como o estilo dele é esse estilo que vai crescendo sozinho, ele passou a ter um grande problema, porque aí esses elementos como os outros que de repente iam ter um papel menor, ou os elementos como dragões que eram para ter um papel menor, foram crescendo, crescendo e crescendo, e na minha opinião ele não tem nem tanto interesse assim em fechar essas coisas e escrever sobre isso, e talvez a coisa tenha crescido tanto que ele não consiga nem fechar direito. Eu acho que isso é um grande problema, eu acho que esse é um problema que essa nova série não vai ter. Porque quando eu assisti o trailer novo, qual foi a sensação que eu tive? Foi de caramba, tem vários elementos aqui, eu já sabia, né, de várias daquelas coisas que vão ter nessa história, mas ainda assim você vendo, você vê as mesmas estruturas quase da primeira temporada, no sentido de que, esse cara é o cara tipo o Mindinho, que vai estar ali por trás dos panos, essa pessoa, você consegue ver correspondências, vamos dizer assim, com a estrutura da primeira temporada, principalmente nos personagens mais importantes. E aí quando eu estava assistindo, eu estava bem pensando nisso, pô, tem várias batidas aqui muito parecidas, mas aí logo depois o que que eu pensei? Mas aqui, apesar de ter várias batidas muito parecidas, o que a gente não tem aqui são os outros. Então, essa questão da bomba relógio que atrapalhou o desenvolvimento de uma série mais baseada em intrigas, não existe mais nessa série. Então, acho que aqui vai ser possível contar a história que o Martin lá atrás queria contar, por exemplo. E eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, ele está envolvido com a produção dessa série, pelo menos em algum nível. Então, aqui, aquela coisa que fez muito sucesso, que fez a primeira temporada explodir, a segunda temporada explodir, isso vai estar presente aqui e não vai ter o limitador dessa bomba relógio. Então isso vai poder florescer e crescer de um jeito que não foi possível em Guerra dos Tronos. E é por isso que eu acho que aqui eles têm uma grande oportunidade de rapidamente trazer todo mundo de volta. A galera que não tinha gostado, tinha parado de ver, deixou de acompanhar. Acho que a galera vai voltar muito rápido. O nível de produção vai continuar sendo maravilhoso como sempre foi. E aí, na minha opinião, basta voltar para aquele tom que foi o que conquistou o público no começo e poder se focar em grandes diálogos que eles vão conseguir estourar de novo. Aí resta saber se eles vão saber escrever com essa qualidade. Eu acho até que há um aceno nessa direção nesse trailer que já abre, eu não lembro exatamente qual era a frase, mas eu sei que abre com uma frase bem legal sobre legado. E logo que eu escutei aquela frase, eu falei, porra, eles começaram com uma linha de diálogo muito forte aqui para já acenar para o público, dizer, ó, a gente tá aqui, a gente tá de volta, é aquele Guerra dos Tronos cheio de intriga e diálogos maravilhosos que você, pelo qual você se apaixonou. Então, galera, vamos voltar e vamos acompanhar. E aí, é claro, a gente não tem como saber, provavelmente ali depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto episódio no máximo, se os diálogos estiverem indo muito bem, né, as intrigas estiverem indo muito bem, e tiver resgatado esse tom, na minha opinião, a galera vai voltar a assistir com tudo muito rápido, muito mais rápido do que o pessoal tá pensando. Mas é claro que isso vai depender principalmente da qualidade aí dos roteiros. Então vamos ver, mas eu acho que eles têm uma oportunidade muito grande de reacender a chama, vamos dizer assim, dessa franquia de uma forma que as pessoas não estão imaginando. Acho que o pessoal tá achando que vai ser mais difícil. E não vai ser tão difícil assim, desde, é claro, que seja bem escrito, bem executado vai ser, porque a produção sempre foi muito alta. E então vamos ver se os roteiros e os diálogos vão ser tão bons quanto da primeira temporada. Eu queria falar um pouco sobre isso, que eu falei com vocês de trazer esses outros assuntos que eu acho interessante. Nesse caso, eu também queria falar sobre essa técnica narrativa da bomba relógio, que na verdade foi uma bomba que fez a franquia explodir, em vez de explodir o mundo. Mas tudo bem. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Um bom final de semana para todo mundo e aquele abraço.